Fica isso. Nós não conseguimos fazer nada do zero. Nós conseguimos transformar. Legal, mas a nossa referência, se nascermos de novo em Cristo, é criar a partir do que não existe. Ok? Então, quando nós entramos no novo nascimento em Cristo, nós não apenas repetimos processos que o mundo cria. Eu não vou ler todo um repertório literário, assistir filmes, cantar músicas, etc., juntar tudo isso num grande pacote e sair escrevendo. Não. Eu tenho acesso a um tipo de criação que o meu Pai disponibiliza para os seus filhos. Esse processo é criar a partir de algo que não existe. E por isso, e você está aqui até agora, então eu quero que você não se recupere dessa palestra, ok? E eu quero que você saia daqui com algo profetizado sobre a sua vida. Quando foi apresentado, tem os títulos, mas como eu disse, o principal deles, filho. Depois, pai, pastor. Eu quero que você saia daqui com palavras de bênção sobre a sua vida. E a principal palavra de bênção que eu quero declarar sobre a sua vida é uma capacidade criadora para criar universos, idiomas, ambientes, mundos que não existem, que não foram sonhados, que não foram alcançados ainda pela literatura. Tudo isso está disponível para quem nasce de novo. Você nasceu de novo? Amém? Então isso está disponível para você. Basta que você entre e acesse esse portal de conhecimento e de sabedoria. Amém? Eu creio nisso de verdade. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, essa identidade criadora ela está disponível aos filhos nascidos de novo no Espírito. Então, se você reconhece e compreende quem você não é mais um escritor ou uma escritora comum. Você não está mais apenas no processo de juntar repertório cultural e transcrever em uma nova história. Ok? Não sei se já aconteceu com vocês. Você vai ler um livro e você fala, eu sei de onde saiu isso. Já aconteceu com vocês? Eu já peguei a referência, né? Existem histórias inéditas para vocês. Existem histórias inéditas para nós. Existem histórias que nunca foram narradas. Porque Ele é o Criador de todos os universos. E Ele habita em todos eles. Esse é o nosso tema desse ano, aliás, correto? Eu ia começar por ele, eu acabei esquecendo. A emoção é tanta, né? Ah lá, até que está apagadinho. Todos os mundos em que Ele habita. Então, primeiro, ele há de habitar em nós. No nosso mundo cognitivo, no nosso mundo emocional, no nosso mundo espiritual. Para que nós, então, possamos habitar também nos mundos em que Ele habita. E a partir daí contarmos histórias inéditas. Ok? Então, já falamos sobre o grande conceito criatividade. Próximo grande conceito, talentos. Talentos. Então, criatividade já foi, ok? Talentos, vamos lá então. Talento. Muitas vezes nós pensamos alguém é talentoso, alguém toca bem um instrumento, alguém escreve bem, alguém narra bem, conta bem uma história, mas será que é só isso? E é lógico que nós vamos buscar a questão de talentos e o grande conceito de talentos lá no texto de Mateus. Como eu disse, essa palestra que será um livro surgiu a partir da meditação no texto de Mateus. Então, talento originalmente não era dinheiro, não era unidade financeira, ela era uma unidade volumétrica. Então, do jeito que você fala, uma caixa d'água de 1000 litros, por exemplo, é uma quantidade de volume. Tudo bem? Talento era isso, uma medida de volume. Com o tempo, ela passou a se referir a uma unidade financeira, monetária, que equivalia a 6.000 denários. 6.000 denários. Olha a moedinha do denário ali, tá vendo? Via de regra, essa moeda era feita de prata, ok? E equivalia ao salário de um dia de trabalho. 6.000 denários, um ano tem 360 dias, 200 dias úteis por ano, isso vai dar mais ou menos 18 anos de trabalho. Um talento equivale a 18 anos de trabalho. Isso muda um pouquinho a forma como você lê a parábola dos talentos? Muda ou não? A um trabalhador, o Senhor deu um talento, o equivalente a 18 anos de trabalho. A outra ele deu 5, a outra ele deu 10. Tudo bem? E aqui nós estamos falando de um assalariado que não era qualquer um, era alguém que ganhava, de fato, ganhava bem. Tá? Então, aqui a gente está falando de mais ou menos, só para você ter uma ideia, a gente está falando de 34 quilos de prata. 34, 35 quilos de prata. E aí o ponto aqui é o seguinte, até para fazer errado, dá trabalho. Tudo bem? Para alguém enterrar 35 quilos de metal, teve que cavar. Até hoje fala comigo, você achava que talento era um papel, ele deu um cheque
de talento, né? Aí alguém lá jogou a poeirinha pro lado né? Não, ele teve que cavar, abrir um buraco para enterrar 35, 36 quilos de prata. O ponto aqui é o seguinte, dá trabalho fazer errado. Qual é o ponto então? Vai dar trabalho de qualquer jeito. Então nós precisamos compreender que não basta estar na estrada correta, é necessário estar na direção correta. Então, não sei você, mas algumas pessoas têm uma certa dificuldade de direção. Então vamos supor, você vai sair daqui na avenida e você olha no seu Maps, no seu aplicativo de direção, e ele vai apontar para um lado. E aí você sai para o lado errado. Já aconteceu com você? Você está na rua certa, mas na direção errada. Que nessa noite nós possamos receber de Deus a direção correta. Porque não basta você estar com uma boa ideia na mão, na mente. Não basta você estar disposto, não basta você estar disposta, não basta você ter um editor, não basta você ter todos os contatos necessários. É necessário que você esteja na direção correta, na estrada onde Deus te posicionou. Então Deus te posicionou aqui nessa estrada da criação. A questão é, para que lado eu estou indo? Eu estou indo para onde Deus me apontar, ainda que não faça sentido? Ou estou indo para onde faz sentido, para onde meu coração manda? Então, um grande ponto aqui, esquece o que o mundo diz. E nós vamos desconstruir em nome de Jesus algumas coisas que o mundo diz. O mundo diz que você precisa ouvir o seu coração. Eu te digo que você não deve ouvir o seu coração e deve ouvir o Espírito Santo de Deus. Amém? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu falei que ia até meia-noite, mas prometo que eu vou dar uma aceleradinha, tá bom? Não vou ficar até meia-noite. Jesus fala então sobre, na parábola dos talentos, ele fala sim sobre questões ligadas a finanças. Mas depois da narrativa de Jesus, esse termo talento ele absorve um significado relacionado a dons, habilidades e potencialidades. E curiosamente isso na narrativa cultural acontece depois que Jesus utiliza esse termo talentos. Tá? Então até aí talentos era finanças, volume. Ok, agora talentos é dons, habilidades, potencialidades. Dons. Eu gosto muito da definição em inglês de dons. Como que a gente chama dons em inglês? Gift. Que é a mesma palavra que a gente usa para presente. Então o presente é você que se dá. Às vezes quando a gente fica mais velho a gente tem esse, né? A gente até quer. Mas via de regra, por definição, não é, nós recebemos. Ok? E normalmente, pelo certo, o correto é um pai e uma mãe dar presente para o filho, não necessariamente porque ele merece, é lógico que a gente dá porque merece também, mas a gente dá presente para o filho até o filho que não está merecendo muito. Porque a gente dá aquilo que o nosso coração quer dar. A gente dá aquilo que transfere uma identidade, uma comunicação do amor que nós sentimos por quem é presenteado. Assim também é em relação ao que Deus nos dá. Existem coisas que Deus nos dá como gift, como presente, que nós não merecemos, que nós não temos como alcançar, mas Ele nos dá, porque nós somos filhos. Então olhe para isso, para as coisas que você já recebeu de Deus. Quais são os presentes, os gifts que Deus já te deu? Não despreze isso, porque Deus dá, mas Deus dá com alguns easter eggs. Tudo bem? Então Deus dá com uns presentinhos que Ele fala, guarda isso, que você vai usar. Guarda isso, porque vai ser importante para você lá na frente. Então olhe para os dons que você já recebeu, mas olhe com carinho. Faça um mapa dos dons que Ele já te deu. Olhe também para as habilidades. E o que é interessante, dons são dados e ponto final. Deus te deu dons, ok. Mas nós recebemos também habilidades e habilidades devem ser desenvolvidas. E aí está na sua competência desenvolver. Então, antes de escrever um grande livro, escreva um blog. Antes de escrever um grande material, escreva algo, escreva um artigo. Comece. Mas, por favor, desenvolva habilidades. Muitas vezes nós ficamos presos na grande ideia onde nós queremos chegar. Mas a vida e o próprio Deus é um Deus de processos. Deus poderia ter criado o mundo todo não em 7 dias, mas em 1 hora, em 1 minuto talvez. Porque é o trabalho que Deus teve para falar, Ele poderia simplesmente ter dito, haja tudo e pronto, acabou. Agora, de alguma forma, Ele mostra na criação que Ele faz através de processos. Se Ele fez através de processos em um momento que só dependia dele, você imagina comigo e com você. Em que, na verdade, Ele não está construindo um autor, Ele está construindo um Márcio. Deu para entender a diferença? Enquanto Noé estava construindo a arca, Deus estava construindo Noé. Ok?
E Noé demorou 100 anos para ser construída. Não sei se a arca demoraria 100 anos, mas Noé demorou 100 anos. Eu espero dar menos trabalho para Deus me construir do que o trabalho que eu vou ter para construir o que eu tenho que construir. Você concorda comigo? Ok? Então vamos dar menos trabalho para Deus? Vamos combinar? Vamos ajudar? Tá bom? E, por fim, potencialidades. O que são potencialidades? São questões e habilidades que existe potência em você de fazer. Existem coisas em nós que nós podemos fazer, nós temos potência, potencial. Quando você vai medir um motor, por exemplo, ele tem uma potência. O que é potência? Se ele estiver no máximo, ele consegue fazer tal força. Isso é potência. Só que o motor desligado tem potência? Aí que tá, tem, só não está funcionando. Existe potência em você. A questão é quanto ela está sendo colocada em funcionamento. Então que nessa noite haja de Deus uma ignição no seu potencial criativo. E você saia daqui criando mundos e universos nunca antes visitados, nunca antes vistos, pela potência que Deus já colocou em você. Amém? Ok, gente? Então, esses grandes conceitos são muito importantes, mas como eu disse, não basta estar na rua certa, na avenida certa, é importante estar na direção correta. Por quê? Enterrar um talento é desperdiçar uma oportunidade de eternidade. O que significa isso? O nosso Deus é o Deus eterno, tudo bem? Então, quando nós falamos de perda de tempo, a perda de tempo é nossa. Só que, se nós nascemos de novo, de alguma forma nós já entramos na eternidade. A eternidade já começou. A gente acha muitas vezes que a eternidade é só depois que a gente morre. Mas se você nasceu de novo, a eternidade começou. Em algum momento você vai trocar de suporte. Vai trocar de plataforma. Se a gente fosse de outra religião, a gente ia falar desencarnar, para ficar mais claro o conceito. Tá, mas é mais ou menos essa a ideia. Ok? Você vai trocar de suporte. Então, se está no suporte físico, você vai para o suporte nuvem. Tudo bem? Tá? Então, mas a eternidade já começou. Se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas passaram. E o que é velho em nós? Tudo. Inclusive a carcaça, o hardware também envelhece. Tá ok? Qual que é o ponto aqui? Quando eu desperdiço uma oportunidade, eu desperdiço todo um caminho eterno de possibilidades e de processos criativos de Deus. Nós não podemos nos dar ao luxo de quebrar processos eternos. Por um pequeno detalhe, os processos eternos acontecerão, mas infelizmente nós estaremos de fora daquilo que Deus está fazendo. E na boa, eu não estou a fim de estar de fora daquilo que Deus poderia construir através de mim. Não sei você, mas eu quero, não por mim, não pelo meu nome, mas porque eu quero estar junto, cooperando com quem está operando. Cooperando, fazendo, operando, junto. Quem está fazendo? O Espírito, e Ele vai fazer. Qual é o meu medo? Que a história que Ele me deu, alguém escreva. Você se sentiria dolorido ou dolorida com isso? Imagina você chegar na FEFIC 2027, chegar ali na banca, olhar, eu sonhei com essa ideia, esse personagem tinha outro nome, esse planeta era outro, mas a história é a mesma, está escrita. Eu acredito que Deus, Ele disponibiliza revelações mais ou menos como um Wi-Fi. E aí está disponibilizado. Quem pegou, pegou. Você tem a senha, acessa. Entra. Qual é o problema? Ter acesso à senha, entrar e não fazer nada. Porque não basta ter a senha, é necessário entrar e navegar. Então que nós possamos hoje termos a senha, andarmos para o lado certo, não desperdiçar processos que nos levarão a oportunidades de eternidade. Não deixe que a história que Deus deu para você seja escrita por outra pessoa, ok? Então o talento que Deus colocou em você não foi dado para ficar enterrado. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Por quê? A cultura de inovação não é apenas uma moda ou clichê, mas é um reflexo, uma semente, uma centelha do Criador. O que é uma centelha? Uma fagulha. Ok? Então você não nasceu de novo para enterrar talento. Você nasceu de novo para parecer com o Criador. Parecendo com o Criador, você deve ser um ser criativo. Você tem uma centelha do Criador. Você não é o Criador master. Você não cria a partir do nada, é óbvio, mas nós criamos a partir do nada nele. Então você pode transformar gerações em realidades físicas e espirituais. Eu creio em histórias de ficção que podem tirar pessoas de um ambiente de morte para a vida. Eu creio em histórias de ficção contadas e reveladas por Deus que podem trazer pessoas da depressão, pessoas que não tinham destino de vida, encontrarem um destino e ouvirem a voz do Criador,
Porque se o Criador está falando, nós estamos escutando, aliás, e traduzimos isso em obra, nós estamos fazendo algo que Jesus fez. O que são as parábolas? Ok? A Sara conta sempre que às vezes ela falava de ficção e as pessoas falavam, não, ficção é mentira. Como é que pode ter mentira cristã? Não faz sentido, né? Ficção cristã é mentira. Até lembrar, não, peraí. Jesus contava parábolas. Parábola é mentira? Não, é parábola. É uma história ficcional. Por que eu não posso fazer isso? Então existem parábolas, histórias inéditas para problemas inéditos que nós estamos passando hoje. Então existem questões sociais, psicológicas, relacionais inéditas que a humanidade nunca enfrentou. Por que não nós darmos respostas a essas questões, a esses ambientes? Ok? Então nós podemos trazer cura física e espiritual para pessoas através das histórias. Eu creio mais do que isso, se essa palestra fosse para outros ambientes profissionais, também valeria. Eu creio num Deus que dá novas tecnologias, novos produtos, novos serviços, soluções para questões que ainda não são um grande problema. Por quê? Se ele fez todos os remédios lá no Éden, onde não tinha doença, ele pode fazer isso agora também. Tudo bem? Todos os remédios estavam no Éden. Tinha doença? Não tinha morte, mas os remédios estavam lá. Por quê? Porque ele faz o fim desde o começo. O processo criativo de Deus é do reino. Ele não respeita as nossas novelinhas, historinhas e padrões que o editor diz, olha, vai por aqui que dá certo. Fica mais essa dica, tá bom? Em primeiro lugar, ouça o editor. Tem um editor disponível para você de 24 horas, ok?